Bom, caso B. No caso B, nós temos então a reação de eliminação unimolecular. E o que significa isso? Que do ponto de vista cinético, essa reação tem o mesmo perfil cinético da reação da substituição nucleofílica unimolecular. A velocidade da reação ela é estimada. Na etapa lenta, ela depende apenas do substrato, então não tem dependência do nucleófilo, não tem dependência da base, então é uma reação unimolecular. E aí nós vamos ter que propor um mecanismo que contemple esse fato. Na etapa lenta, apenas a participação do substrato. Então vejam que, do ponto de vista mecanístico, é exatamente igual a SN1. Um brometo terciário, não mais primário nem secundário. Observem que agora o meio é água, né? Então é uma solvólise. Não é um meio básico tipo NaOH, não é. É um meio de menor basicidade, mas um meio mais ionizante, né? Então água, a ionização do brometo de tecbutila, a formação do carbocátio. A etapa lenta está posta aqui. Qual é o destino do carbocátio? Então essa é a primeira pergunta, né? Porque se aqui está posta a etapa lenta, então a cinética está sendo observada. O que acontece com o carbocátio? Bom, nessas condições, o que se tem como dado real? Que dois produtos são formados. Um é a substituição e o outro é a eliminação. E aí, ao se fazer a quantificação, 80% da substituição contra 20% da eliminação. Então, observem que nas reações de SN1, sempre existe um outro produto que acompanha ela, que é a eliminação. Ou o inverso, na reação de eliminação, sempre acompanha o produto da substituição. E do ponto de vista do diagrama de energia, né, então o substrato se ioniza, forma o intermediário carregado, que é o carbocátion, e ele vai a produto, né? Então o carbocátion forma o produto da substituição e forma o produto da eliminação. De novo, o produto da substituição é menos estável que o produto da eliminação. Mas, nessas condições, você não tem a predominância, apesar de ele ser mais estável, né, você não tem a predominância do produto da eliminação. Nessas condições, quem predomina é o produto da substituição. Como que nós poderíamos reverter essa proporção, pensando em aumentar a quantidade da eliminação? Então, se um é produto termodinâmico e o outro é cinético, se você aumentar a temperatura, favorece o produto da eliminação. Então, na temperatura ambiente, predomina a substituição. Mas se você faz a reação a 100 graus, ou uma temperatura maior, você tem agora um aumento da eliminação frente à substituição. Tá? Então, estamos de novo frente a um dilema, né? É uma reação importante, sim, mas ela sempre tem contaminantes, ou uma ou a outra. Ok? Os álcoois, né, também são substratos apropriados para as reações de eliminação, desde que você tenha um meio ácido, né? Então, em meio neutro, os álcoois não reagem, né? Não tem uma característica boa de reação frente à eliminação ou frente à substituição. Então, em meio ácido, o que acontece com os álcoois? Eles são protonados. E aí o álcool protonado se transforma num bom substrato, um substrato reativo para as duas reações, seja de eliminação, seja de substituição. Tá? Então, a etapa lenta não é a protonação do álcool. A protonação é um pré-equilíbrio rápido e reversível, é uma reação ácido e base, né, entre álcool e o ácido adicionado. A etapa lenta, na verdade, ao protonar o álcool, nós temos o álcool protonado e aí a água sai, o álcool se desidrata, sai a água e forma o carbocátio. E o carbocátio é então capturado pelo nucleófilo, formando o produto da substituição, ou pela base, né, que é a própria água, eliminando o hidrogênio beta e formando o alceno, né? Entretanto, aqui nós observamos sempre a predominância da substituição sobre a eliminação. Não tem jeito. É assim. Tá? Claro que nós podemos reverter isso em condições de temperaturas maiores, né?
Então, a Braskem faz isso, né? Para produzir o eteno, na coluna de fracionamento onde se faz a reação, a temperatura é elevada para que todo o carbocátion formado se transforme no alceno a partir da eliminação do hidrogênio beta. Tá? No mecanismo da eliminação unimolecular, né? Então, qual é a figura do estado de transição desta reação? Então, vejam que nós temos aqui uma semelhança muito grande, né, do ponto de vista do mecanismo com o SN1. Então, o carbocátion é formado e esse carbocátion aqui tem um requisito quando ele participa da reação de E1, que é a questão da coplanaridade dos orbitais. Do orbital vazio, orbital P, com a ligação CH, que é usada, né, para formar a ligação dupla carbono-carbono. Então, o que acontece nesse estado de transição? Quando os orbitais, o P vazio e a ligação CH, estão no mesmo plano, a base, nesse caso aqui a água, ela remove o hidrogênio e a ligação dupla é formada. Então, é importante que no estado de transição nós teremos a questão da coplanaridade dos orbitais envolvidos. O orbital vazio, P, um carbocátion planar, e essa ligação CH no mesmo plano. Então, se a ligação não está no plano, este arranjo não é atingido e, portanto, a reação não avança. Tá? Então, é importante ter sempre em mente, né? As reações acontecem quando os orbitais estão alinhados, quando o máximo de polarização ocorre, né? E o máximo de polarização é no estado coplanar. Então, as características do mecanismo E1, né, em duas etapas, né? Nós temos os substratos mais substituídos são mais reativos, né? Exatamente igual a SN1. Por quê? Porque a etapa lenta forma o carbocátion, forma uma espécie instável. Então, quanto mais fácil você forma o carbocátion, menor é a energia de ativação, né? Bases, né? As bases fracas favorecem a reação, tá? Então, se você tem uma solução de NaOH 10% e uma solução de água, né? No mecanismo E1, a preferência, né, é usar bases fracas e não bases fortes, né? Ok? Os grupos de saída, da mesma forma, visto para o SN1, né, o grupo de saída ele tem impacto. Quanto mais fraca é a ligação entre o carbono e o grupo que sai, mais fácil é a reação, porque é o processo de ionização. O que mais? Se este grupo de saída é uma base e essa base é conjugada de um ácido forte, então essa base é uma base fraca, mais apto também à reação, né? O solvente, de novo, solventes próticos, né? Eles solvatam os intermediários, né? Então, o solvente prótico, o que ele faz? Ele estabelece com o grupo de saída, com as espécies carregadas, as ligações de hidrogênio. E isso favorece o processo de ionização. Tá? Nós vemos lá no slide da reação de desidrogenação do 2-bromopentano, a formação dos dois alcenos isoméricos, o Z e o E, e mais um alceno 1, o penteno 1. Então, o alceno isomérico Z e E, a explicação que se dá para a formação dos dois é com base na análise conformacional. A pergunta agora que se faz é: como que nós vamos explicar a distribuição dos alcenos regioisoméricos, os regioisômeros? Então, o que é a regioquímica? É a formação de compostos que têm, por exemplo, uma ligação dupla numa região distinta. O alceno, digamos, na dupla carbono 1, dupla carbono 2. Então, a ligação dupla numa região mais central da molécula, numa região mais periférica, mais afastada da parte central. Então, os regioisômeros, na verdade, são isômeros que têm grupos, por exemplo, ligações duplas em regiões distintas, o penteno 1 e o penteno 2. Então, para explicar isso, nós temos
uma regra chamada regra de Zaitsev. Esta regra nos diz da formação da ligação dupla em carbonos mais substituídos e menos substituídos. E particularmente ela é importante quando nós temos a formação de um carbocátion, né? O carbocátion formado, né, ele é uma espécie instável, né? Mas entre eles, por exemplo, carbocátion primário, secundário e terciário, nós sabemos que o terciário é mais estável. Então, por exemplo, um carbocátion terciário, né, ele pode perder dois hidrogênios distintos, aqui denominados por hidrogênio alfa, no caso, desculpa, hidrogênio A e hidrogênio B. Se ele perde o hidrogênio A, ele forma um alceno com uma dupla interna. E se ele perde o hidrogênio B, ele forma um alceno com uma dupla periférica. Então se diz que as duas ligações, né, elas podem estar numa região mais central ou numa região mais afastada. Por isso que são regioisômeros. Aí o que nós sabemos, né, que os alcenos mais substituídos, que tem o carbono de ligação dupla com maior substituintes doadores de elétrons, esse carbono é mais estável. Então, um carbono eletronegativo, quanto mais substituintes alquilas, mais ele se estabiliza. Então, alcenos mais substituídos são alcenos mais estáveis. E os alcenos menos substituídos são os alcenos menos estáveis. Então, a regra de Zaitsev diz exatamente isso, né? Que preferencialmente a reação de eliminação forma o alceno mais estável, né? Então, irá remover o hidrogênio, aquele hidrogênio que formará a ligação dupla carbono-carbono mais substituída, né? Então, aqui no quadrinho à direita, a regra de Zaitsev sendo aplicada numa reação de desidrobromação. O estado de transição que leva o alceno 2 é mais estável do que o estado de transição que leva o alceno 1. Então, é por esta razão que nós temos uma distribuição regioisomérica, seguindo a regra de Zaitsev. Você vai remover o hidrogênio daquele carbono que forma uma ligação dupla mais substituída. Tá? Bom, como é que nós vamos olhar esta regra em reações classicamente E1 e E2 em sistemas cíclicos, né? Então, como exemplo aqui, o cloreto, um substrato terciário, numa condição de E1, vai formar um carbocátion. Muito bem. Esse carbocátion formado, ele pode eliminar o hidrogênio aqui em destaque ou eliminar o hidrogênio que está aqui e não aparece, no carbono vizinho aqui. Então, a formação deste alceno exclusivamente se dá por uma única razão, né? É uma ligação dupla que tem em cada átomo de carbono dois substituintes. Então, é muito mais estável do que formar o alceno com a ligação dupla nessa posição aqui. Ó, tá? Você poderia pensar, bom, o cloro, né, na posição equatorial, ele sai, forma o carbocátion e agora elimina. Você devia pensar num equilíbrio conformacional entre eles, em que o cloro fica axial e o hidrogênio aqui também axial. Então, se isso aqui é possível, vai formar um alceno com a dupla aqui. Então, é isso que nós estamos dizendo, né? Que a regra de Zaitsev prevê que numa condição de ionização unimolecular, o carbocátion formado, ele será usado para formar o alceno mais substituído, né? Então, esse aqui é um alceno que tem 4 substituintes, enquanto que aqui é um alceno que tem apenas, nesse carbono, 2, mas aqui tem apenas 1. Então, este alceno é mais instável e este é mais estável. Tá? Numa condição de E2, agora vamos pegar aqui como exemplo dois compostos isoméricos, o cloreto de neomentila e o cloreto de mentila. Aqui tem um equilíbrio conformacional entre eles, né? O confômero mais estável e o menos estável, nesse caso aqui do neomentila, e do mentila, o mais estável tem o cloro equatorial e o menos estável o cloro axial. Nessa condição de E2, o que nós temos que observar? Que os hidrogênios, na posição beta, têm que estar orientados em relação ao cloro em
180 graus. Aqui, então, nós vamos observar que o alceno majoritário é este que tem a dupla mais substituída, e não com a dupla nestes átomos aqui. Tá? Então, a maior substituição, o padrão de maior substituição define a maior estabilidade. Se nós olharmos agora para a reação de E2 do cloreto de mentila, né? Então, numa condição de E2, você deve fazer o equilíbrio conformacional e posicionar os grupos, os átomos, na orientação antiperiplanar. Né? Então, nesse caso em particular, você não forma o alceno mais estável aqui, porque os arranjos não são atingidos no espaço. Né? Então, o arranjo antiperiplanar entre cloro e hidrogênio acontece nessa menos estável. E aí a menos estável vai formar o alceno menos substituído. Tá? Então isso é importante avaliar, né, a questão conformacional no mecanismo E1 e no mecanismo E2. Tá? Quando que a regra de Zaitsev não se aplica? Ela não se aplica quando nós usamos uma reação de um substrato terciário com base fortíssima, base volumosa e base não nucleofílica. Por razões estéricas, esta base não atua como nucleófilo. Ela não consegue encontrar esse carbono e mandar embora o bromo. Então não tem SN2 aqui. Tá? Ela é uma base muito volumosa e aí ela não consegue remover o hidrogênio interno desse grupo CH2. Ela não encontra, ela tem dificuldade em encontrar esse hidrogênio porque ela é muito volumosa. Então ela prefere reagir com os hidrogênios externos. Então, estatisticamente, nós temos 6 hidrogênios externos contra 2 internos. E aí a distribuição do produto tem 78% do alceno mais instável e apenas 28% do alceno mais estável. Exatamente essa proporção indica o grau de dificuldade que esta base volumosa tem em encontrar o hidrogênio do CH2 aqui. Observe que ele remove um dos hidrogênios e forma o alceno mais substituído. Mas ele é formado em menor quantidade do que o menos substituído. Tá? Então, nesse caso, a regra de Zaitsev ela não é formada. Né? Nós sabemos que na regra de Zaitsev é o alceno mais estável que é formado. Então, quando nós olhamos os estados de transição desses dois alcenos, o alceno 2 e o alceno 1, então os regisômeros, o regisômero 1 e o regisômero 2, essa diferença está, na verdade, em relação à diferença de estabilidade química entre o alceno mais substituído e o menos. Este gráfico está errado. Tá? Então, você deve posicionar os dois produtos no nível de energia menor. Né? Então, para esse caso aqui, nós devemos escrever de maneira correta, né, que este alceno aqui ele estará formado no nível de energia menor do que o produto, do que o reagente. A mesma coisa acontece com esse. É isso que dá quando você olha, quando você pega da internet figuras. Quando também que a regra de Zaitsev não se aplica. Quando vai formar um produto em que o reagente já contém uma ligação dupla. Então, a desidrocoloração aqui, nesse caso, pode formar uma dupla conjugada com essa que já existe, né? Ou duas duplas isoladas. Então, para esse caso, é o fator conjugação que predomina, né, na formação do produto. Veja que aqui se quebra essa ideia de Zaitsev por um efeito externo, né? Que é a presença de uma ligação dupla que conjuga com a ligação dupla formada durante o evento da reação de eliminação. Bom, então se a regra de Zaitsev não é seguida, que regra é seguida então? A formação do produto, ou do alceno menos substituído, ou do alceno menos estável. E aí nós temos então uma regra, um nome, né, que é a regra de Hoffman. Hoffman e Zaitsev foram dois pesquisadores que estudaram, né, as reações de eliminação
e a formação dos alcenos. Então, na regra de Hoffmann, tu tem a formação de um alceno menos substituído. E particularmente importante desta regra é o uso de substratos catiônicos. Os sais de amônio, os sais de sulfônio, são exemplos interessantes de análise na formação dos respectivos alcenos mais substituídos, que é Zaitsev, ou alcenos menos substituídos, que é o produto de Hoffmann. Então, aqui como exemplo, um substrato que tem o grupo de saída Y. Então, quem é o Y? Bromo, o sal de amônio, o metil sulfônio, sulfônio, não é demônio, sulfônio, nem geofônio, sulfônio, e o trimetil amônio. Observem a proporção da formação do alceno 1 contra o alceno 2. Então, quando é bromo, notadamente predomina o produto mais substituído, que é o Zaitsev. Entretanto, quando nós mudamos de bromo para sulfônio e para amônio, o produto da substituição, da eliminação de Zaitsev diminui e aumenta o produto de Hoffmann. Então, daí nasce, a ideia de que os substratos carregados de sais de amônio, nitrogênio, e sais de sulfônio, eles favorecem a eliminação dos hidrogênios daqueles átomos de carbono periféricos. E esta eliminação, então, a base ou o reagente que é adicionado, ele remove o hidrogênio da posição beta e vai formar o substrato menos substituído. Então, é o efeito do grupo de saída. Se ele é carregado, tu tem a formação do produto de Hoffmann. E se ele for neutro, tu tem a formação do produto de Zaitsev. O alceno mais substituído é o Zaitsev. E o alceno menos substituído é o produto de Hoffmann. E aí são condições especiais. O